Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja bem cada um de vocês, tá bom? Beijinhos da tia, que vocês tenham um ótimo dia, tá certo? Na nossa aulinha de português, nós iremos falar sobre os nomes dos contos. Isso mesmo, a gente vai continuar falando das histórias dos contos de fadas, tá bom? Hoje a gente vai falar da historinha da Rapunzel. Isso mesmo, eu tenho certeza que você já escutou a história da Rapunzel. Mas hoje nós vamos relembrar, tá bom, essa história, para a gente poder interpretar algumas cenas, tá certo? Então, eu quero que você pegue o seu livrinho Coque, tá bom? E abra na página 25, tá? 25, isso mesmo, essa página aqui onde tem o textinho com a história da Rapunzel, tá certo? Então, ó, tente procurar a página sozinho, tá certo? Aí, se você não conseguir, você pede ajuda pro papai, pra mamãe ou alguém que esteja perto, tá bom? Vamos lá escutar a historinha? Rapunzel. Era uma vez um casal que morava em uma pequena aldeia. Eles aguardavam ansiosos a chegada do primeiro filho. Certa vez, a mulher ficou com muita vontade de comer os rabanetes da horta da vizinha. Porém, a horta era de uma bruxa. O marido, querendo realizar o desejo de sua esposa, foi pegar os rabanetes na horta da bruxa, mas ela apareceu bem na hora em que ele apanhava alguns deles. Então ela ficou furiosa e jurou tomar a criança assim que nascesse. Quando a criança nasceu, a bruxa apareceu e a levou para bem longe. Era uma menina e a bruxa a chamou de Rapunzel. A criança foi presa em uma torre muito alta e sem portas. O tempo passou e Rapunzel cresceu, se transformando em uma linda moça de longas tranças. Certo dia, um príncipe passava pela floresta. Seguiu um lindo canto e encontrou a torre onde Rapunzel estava. Logo, ele viu a bruxa chegando e gritando assim: Rapunzel, jogue as tranças cor de mel. O príncipe apareceu, então ela pegou e jogou as tranças para ele subir. Mas ao chegar na janela, o jovem foi empurrado pela bruxa e acabou caindo sobre um espinheiro, o que deixou cego. O príncipe, mesmo sem enxergar, correu o mundo procurando a Rapunzel. Um dia, bateu na porta de uma casa, pedindo pousada e alimento. A moça que atendeu era a Rapunzel e logo reconheceu o príncipe. Ela então chorou de tristeza por ele ter ficado cego. Suas lágrimas caíram sobre os olhos do príncipe e ele voltou a enxergar. O príncipe e a Rapunzel então foram para o castelo e casaram-se e foram felizes para sempre. Prontinho, criança, e a história se finalizou com um final muito feliz. Então, agora a gente vai fazer a atividade que está na página 27, o 2 e o 7, tá certo? Onde tem essas imagens. O que é que vocês irão fazer? Vocês vão observar essas ilustrações, que são alguns acontecimentos da história, e vão representar de acordo com a ordem das cenas, tá bom? Então, vocês vão colocar o número 1, tá bom? Na primeira cena que acontece. Qual é a primeira cena que acontece? É a bruxa já subindo nas tranças da Rapunzel ou a bruxa roubando a Rapunzel dos seus pais? O que é que acontece primeiro? Isso mesmo, é a bruxa roubando a Rapunzel dos seus pais. Então, você vai colocar o número 1 na primeira imagem.
Aqui estão as outras imagens. O que é que acontece em segundo lugar? O príncipe já sobe nas tranças da Rapunzel ou o príncipe está passando e escuta o canto da Rapunzel? Isso mesmo, o príncipe está passando com seu cavalo e escuta o canto de uma moça, né? O canto da Rapunzel. Então, você vai colocar o número 2, né? Onde o príncipe está passando com o cavalo e escutando a música. A terceira imagem, onde vocês vão colocar o número 3, é a imagem que acontece o quê? Onde o príncipe se esconde, né? Porque ele está vendo a bruxa chegar. E a bruxa sobe pelas tranças da Rapunzel. Então, a número 3 é a imagem onde a bruxa está subindo na torre pelas tranças. E a número 4 é quando o príncipe decide subir na torre pelas tranças da Rapunzel. Isso mesmo, você vai colocar o número 4. Prontinho, crianças. Agora eu quero que vocês me mandem as atividades, tá bom? De português no WhatsApp da tia. Mandem a foto, tá bom? Pra me corrigir. E agora a gente vai mudar de disciplina, tá certo? Porque a gente terminou a nossa aulinha de português, tá certo? Agora nós iremos pra disciplina de ciências, tá bom? Ciências, onde você vai abrir na página 236, tá bom? Onde tem essa imagem aqui, tá vendo? Do planeta com os seres vivos. Então, eu quero que vocês abram na página 236, tá certo? Como eu disse, tentem procurar, tá bom? Ó, a cor da disciplina de ciências é laranja, então você também pode procurar pela cor, tá? Aí, se você não conseguir, você pede ajuda para um adulto, tá certo? Então, a gente vai iniciar a nossa aulinha falando sobre os tipos de seres vivos, tá? Nas aulas anteriores, a tia falou sobre os seres vivos e também falou sobre a classificação de alguns animais, onde a gente vai poder relembrar hoje, tá bom? E dar continuidade, tá certo? Na nossa aulinha passada, nós estávamos falando sobre as características, né, também dos animais, né? Então, da mesma forma, tem os outros seres vivos, por exemplo, as plantas. As plantas também, elas vivem no ambiente terrestre e também no ambiente aquático, ou seja, terrestre é o quê? Na terra, no solo, né? E aquático é que vivem na água. Os animais, da mesma forma, vivem no ambiente terrestre e também tem aqueles que vivem no ambiente aquático, tá bom? Os animais, eles também se classificam, como eu já tinha dito também na outra aulinha, não sei se vocês lembram, mas as características do corpo, né? Porque alguns têm penas, outros têm pelos e outros têm escamas, tá certo? E os animais, eles também se classificam em mamíferos. Como assim, tia? Em mamíferos. Mamíferos são os seres, tá bom? Os animais e até a gente, né? Que produz leite para dar ao seu filhote, tá bom? O filhotinho vem da barriga, tá certo? Aí, ó, a mamãe produz leite para poder dar ao filhote. Então, os mamíferos, geralmente, são animais, tá bom? Que são cobertos por pelos, tá certo? Mamíferos, então, são as características o quê? Que tem o bebê na barriga, né? Que produz o leite para dar ao filhote e, geralmente, tem pelos no corpo. Entenderam? Então a gente vai dar continuidade, tá bom? A explicação e eu espero que vocês se atentem para essas características, tá certo? Porque as atividades vão ser necessário lembrar todas essas características, tá? Temos como exemplo um animal mamífero. Vamos pensar em um animal que ele produz leite para dar ao seu filhotinho e que o filhotinho vem da barriga. Vamos dizer, o cachorro, por exemplo, o cachorro, ele tem os seus filhotinhos, né? E logo quando seus filhotinhos nascem, eles vão mamar na mamãe, né? Vão se alimentar. Então, o cachorro é um mamífero. Da mesma forma, a leoa, da mesma forma, a vaquinha, né? Da mesma forma, nós, seres humanos, somos mamíferos, tá certo? Então, esses são exemplos de mamíferos, tá certo? Agora, na página 239, nós iremos responder a questãozinha onde tem o nome para conferir, tá bom? Onde temos aqui
É o cachorro, a galinha, o passarinho e uma mulher, né? Então, a gente vai marcar um X somente nas imagens que tem um animal ou, né, um ser mamífero. Lembrando que um ser mamífero é aquele que produz leite para o seu filhote, né? Então, o cachorro é um mamífero? Isso mesmo, ele é um mamífero, ele está dando leite aos seus filhotinhos. A galinha é um mamífero? Não, né? A galinha não é um mamífero, ela não produz leite para os seus filhotes. O passarinho é um mamífero? Também não. E a mulher é um mamífero? Sim, a mulher é um ser humano, ela é um mamífero porque ela produz leite para o seu filho. Toda a natureza, né? Tudo que a gente sabe sobre os seres vivos, ele foi um tempo estudado. Então, por isso que a gente conhece, né, a classificação dos animais, de como alguns seres vivos vivem, tá bom? Então, quem é que será que repassa tudo isso que a gente sabe? Então, quem é que estuda para poder a gente estar sabendo de todas essas informações? O nome desse profissional se chama biólogo, tá bom? Então, o biólogo, através da biologia, tá? Estuda a natureza, isso mesmo, estuda as ciências naturais, tá certo? Então, o profissional que estuda a natureza, os seres vivos, se chama biólogo. Como é que ele se chama? Isso mesmo, guarde na sua cabecinha. O nome desse profissional é biólogo, tá bom? E a ciência, o nome da ciência que estuda todos os seres vivos e a natureza, se chama biologia. Você sabia que a maioria dos seres vivos a gente não consegue ver a olho nu? Oxe, como assim a gente não consegue ver? Claro que a gente consegue ver. Tem os animais, tem as plantas, mas esses não são a maioria dos seres vivos. Vocês sabiam que a maioria dos seres vivos, eles são tão pequenininhos que a gente não consegue enxergar a olho nu. Aqui, como assim a olho nu? Assim, a gente não consegue enxergar eles porque eles são tão pequenos que só dá para ver pelo microscópio. Microscópio é esse equipamento aqui, tá bom? Que ele dá tanto zoom, que a gente consegue ver. Mas é só por ele, tá certo? Que a gente consegue enxergar. Então, ao nosso redor tá cheio de micro-organismos, que são chamados, esses seres vivos, isso mesmo, eles são chamados de micro-organismos. São tão pequenininhos que são chamados de micro. Pequenininhos e a gente não consegue enxergar, só através do telescópio. Então, eles estão ao nosso redor e eles são a maioria dos seres vivos. Aqui é um exemplo de micro-organismo, aqueles seres que eu disse que a gente não consegue ver a olho nu, somente com microscópio. Eles têm vida, né? Eles são seres vivos, então eles estão ao nosso redor, tá bom? É só para vocês observar a forma que eles têm, né? Eles são bem diferentes. Abaixo, na página 240, tá bom? Nós temos a atividadezinha, onde vocês vão ter que ligar o tipo de ser vivo à imagem que representa. O primeiro nome que temos aí é animal. Qual dessa imagem aí é um animal? Então, você vai ligar. Qual dessa imagem aí é um fungo, né? Um tipo de fungo que nasce na terra, onde nós temos os cogumelos, né? Isso, os cogumelos são tipos de fungo, tá certo? Então, vocês vão ligar a palavrinha fungo. Nós temos também o micro-organismo, onde eu mostrei a imagem para vocês, tá bom? Que são seres que a gente não consegue ver a olho nu. Você vai ligar o nome micro-organismo. E nós temos a palavrinha planta, tá certo? Onde você vai ligar para a figura que tem uma planta. Vocês podem perceber que para falar dos seres vivos, a gente tem que ter várias aulas, porque os seres vivos são tantos, que há muitas curiosidades ainda para a gente descobrir. Mas você vai descobrir ao longo dos anos que você for estudando. Isso mesmo, no primeiro ano a gente vai ver algumas coisas sobre os seres vivos, no segundo ano você já vai ver outras coisas e assim por diante. Porque é tão grande,
as informações que tem, que a gente vai passar um belo tempo estudando sobre os seres vivos. E é muito divertido, porque tem muitas curiosidades, né, ao nosso redor. E é muito legal a gente ficar sabendo, tá bom? Então, como as atividades já foram explicadas, eu também estou esperando as atividades de ciências, tá certo?